Mas eles fazem na hora, aqui. Ó, Francisco não está conseguindo entrar por, sei lá, algum motivo. Já tá aberto já. Ok. Sessão. Ok. Só passar aquele vídeo de novo, tá? Pode ser? Ah, pode passar o vídeo. Vou deixar isso aqui. Por favor, mantenha seu microfone desligado enquanto não estiver falando. As reuniões são gravadas e transmitidas no YouTube para todos. Por favor, não fuja da pauta e não divulgue dados pessoais de outras pessoas ou informações sigilosas de denúncias. Boa reunião. Beleza? Já fiz como uma equipe de advogados Estruturado, aqui. Boa tarde. Tem mais alguém online ou tá só aqui? Só tá a Sidney, só. Tá. Legal. Mas não, acho que não tá ouvindo. O Zoom eu tenho dificuldade para ouvir, né? Dá uma olhada Tem que aqui. ficar procurando lá para colocar. Tá, o que você me passou eu não imprimi, tá? Então tá tudo aqui, ó. Que dá para falar sobre. Ah, tá. Melhor. Pauta. Tá. Todo mundo assinou a lista de presença? Tá bom. Bom, então aqui, gente, eu convoquei essa reunião extraordinária com todo mundo e nós temos 3 assuntos na pauta, tá? Mudanças de datas e horários das reuniões ordinárias, análise da lei municipal e discussão sobre eventos em homenagem a Teresa de Benguela. Então, assim, a questão da mudança de data e horário das reuniões ordinárias, como a gente estava conversando agora, estou vendo que não está sendo viável para todos estar aqui às quartas-feiras, né? Segunda, quarta-feira, primeira quarta-feira ou segunda quarta-feira, segunda quarta-feira de todo mês, às 9 horas da manhã. Então, eu gostaria de uma sugestão de todos, gostaria que todos estivessem presentes também, mas como não foi possível, para que a gente colocasse uma data melhor, um horário melhor, onde todos consigam estar presentes, pelo menos não todos, mas que seja mais viável para todos. Então, assim, hoje funcionou melhor para vocês, esse horário, esse dia? Para mim, o horário está bom, porque eu sou de licença. Bom, está de férias, mas eu estou de licença. Mas para mim seria melhor quarta de manhã. Por que não abre um mês num determinado horário e o outro? E aí o suplente vem quando o outro não pode vir. Ou então acompanha-se pelo online. Isso foi respondendo a isso. Você ia falar alguma coisa? Não. Por conta da agenda do conselho. Porque a gente precisa ter, da Casa dos Conselhos. A gente precisa ter uma data fixa, não é isso? Um dia e horário fixo por conta dos outros conselhos que também fazem reuniões. Porque parece que na segunda-feira é o dia inteiro, a gente pode escolher o horário. O pessoal não costuma pegar nem segunda nem sexta. E na sexta-feira também. Na segunda e sexta, vocês estão livres para escolher aí. Ah, tá. Muda. Que é melhor à tarde? Para vocês é melhor à tarde ou de manhã? Que estão aqui. Para mim é amanhã, mas para você já é à tarde, não é? A gente não poderia pegar os 2 horários, ficar uma semana, um mês de manhã, o outro mês à tarde, para que todos possam estar participando, assim. Não sei se isso é possível ou viável. É meio incomum, né? É meio comum, mas bom, para mim de manhã, Mas, qualquer dia de semana durante a manhã, para mim o certo é que possamos estar todos reunidos para discutir as demandas da pauta. Como não está sendo possível, você vê que hoje a gente já não tem, a galera também não entrou, eu estou tentando viabilizar a melhor forma para que a gente possa levar adiante o conselho. Então, como eu estava falando aqui agora, antes de começar a reunião, a gente está com uma falta do poder público enorme aqui, precisava que a Marluce também tivesse entrado, ela entrou na outra semana, para falar até da devolutiva do ofício que nós encaminhamos para a diretoria de educação,
com a questão dessa lei aqui, né? O direito de se fazer aqui da Lei 10.639 no município. Nós não tivemos uma devolutiva e nada mais justo de que alguém da diretoria, né, para estar falando sobre. Então, assim, como que a gente vai deliberar, como que a gente vai decidir sem quórum, sem que as pessoas estejam no conselho? Aí fica difícil. Mas, por mim, às quartas-feiras, às 15 horas, para mim tá bom, porque é melhor do que de manhã. De manhã, geralmente, a gente está com uma demanda enorme para trabalhar. E você? De manhã, para mim, No dia nas quartas tem reunião do Conselho do Meio Ambiente. Para mim, segunda-feira está excelente, Na à tarde, segunda, às então. 15 horas. Às 15 horas que eu saio, de Tá qualquer bom. forma, estiver na escola, é 12h30. Você, Tá. querida. Para mim, a tarde fica complicado, mas aí A gente só vai ver o seguinte, também a gente não está com quórum para decidir, né? Aqui, porque a gente está com suplente. Mas se reunir o pessoal todo, você não vai conseguir. Eu acho Mas pode decidir sem quórum? Por exemplo, diretor de educação é possível você conseguir pessoal. Pode decidir sim? Só eu aqui decidi. Mas quantos conselheiros tem aqui presentes? Não dá. E quem é suplente Tem poder de tem, voto. tem, o Titular titular não de tiver, veto. mas Elas têm. Quatro. Então, ela é suplente, ela vota. Pode, ela vota. Todo mundo assinou aqui? Falta eu. Tem 1, 2, 3, 4, Cinco. Mais uma pessoa. A Francisca tá ali. 5, 6. 6. Ah, dá então. Só que a gente não tem poder. Somos em quantos? Não são 16? Vai ter que ter 6 pessoas. É um terço, né? Isso. Um terço. Somos 11. 11? Não é? Aí. Não é 16. 18. 8 pessoas. Tem que ter um terço. Essa não é? decisão não era deixar para ver no final, de repente ser mais duas. Hã? boa tarde, gente. Ai, que bom, mais um. Que bom. Mas embora, mas eu estava vivendo uma família. Ai, tá bom. Não falta mais um depois dela. Isso. Que bom que você chegou. Ó, assina aqui sua ata. A sua lista. É complicado também. De repente, a gente pode optar aqui por uma data e colocar no grupo uma enquete. Sim ou não? Né? Se não der código para votação. O que vocês acham? O que está acontecendo aí? Então, Gabi, é o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre a pauta, né? E eu estava comentando, a gente estava conversando aqui sobre a dificuldade de estar reunindo todo mundo do conselho, nessas datas, na segunda, quarta-feira do mês, às 9 horas da manhã. Está ficando complicado. E aí, de repente, a gente colocou toda a primeira segunda-feira do mês, às 15 horas. E aí, eu não sei se para você fica mais viável à tarde. Então, primeira segunda-feira. A Sidney também, quer ver? Ela, acho que, não, ela é suplente, mas também tem o direito Tem o também. direito. Mas eu acho que ela não está conseguindo ouvir, porque ela não conectou o áudio. Não está aparecendo a opção aqui. Faz uma plaquinha. Acho que eu vou começar a fazer isso. Primeira segunda-feira do mês, às 15 horas. Para ela, Tá eu posso... ouvindo? Tá ouvindo, Cíntia? Tá Não. ouvindo a gente, Cid? Acho que ela não está ouvindo, não. Mas, de qualquer forma, para ela é melhor à tarde também, porque ela Também. não pode vir de manhã, ela dá aula de manhã, Tá. no período da manhã. Que até Então, para os suplentes é interessante ouvi-los, porque, de qualquer forma, eles vão, de repente, substituir alguém. Falta. isso. Aí, para ele, tem que ser aquele horário também. Então, primeira, segunda, 15 horas. Ok. Aí, no caso de agosto, Primeira segunda-feira do mês. Às 15 horas, tá? primeira segunda de agosto é dia 7. Ficou dia 7 de agosto. Próxima reunião ordinária, né? Ordinária. Os médicos de manhã eu venho correndo. Hã? Pode ter médico de manhã, mas eu venho correndo. É às 15. Não, dá. Dá tempo? Mas eu me viro. Tá. 15 horas, então? Isso. Beleza. Tudo bem para todo mundo? Análise da lei municipal. Estava conversando a semana passada aqui
eu, Patrícia, Thalita, como é o nome da Edneide, que estava junto com a gente, sobre a questão de ler as leis municipais, né, e saber o que temos aí a nosso favor. A gente estava falando agora sobre, né, até a Thalita falou, nessa pastinha que vocês recebem, vocês têm toda a legislação do conselho, tá vendo, ó, a questão das leis do conselho, a questão das leis relacionadas ao conselho, leis municipais. E até então eu fui ver as leis municipais relacionadas ao conselho daqui da cidade. E, de repente, a gente tem uma lei que cria a Semana da Consciência Negra de Mongaguá, que cria o Conselho Municipal, que institui o Dia da Consciência Negra, né, a ser comemorado, e institui o feriado municipal. A gente só tem isso de legislação no município. Aí a Thalita chamou a atenção da gente aqui para a questão do quê? Gente, vocês precisam mudar as leis municipais da cidade, se vocês querem ter voz, se vocês querem trabalhar em cima. E eu fui ver, realmente, a gente não tem legislação. Aí entra nas leis estaduais, né? Essa parte dos decretos, é interessante sempre a gente depois ler, estudar, para que a gente faça uma nova para discutir sobre. E aí, o que me chamou bastante atenção, só contar um pouquinho a lei federal, é essa lei, né? Que eu já falei agora, vou falar de novo sobre, que inclui no currículo oficial de rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultural afro-brasileira, em 2003, né? De 9 de janeiro. E nós não vemos isso acontecer no município. Mas existe, mas meus filhos estudam aqui e não tem essa... Vou falar por mim, tá? Então, a gente já fez um ofício, estamos esperando essa devolutiva, é importante que o pessoal da educação, do poder público, possa dar uma devolutiva para nós sobre isso. Então, assim, a minha opinião é essa, eu li aqui as leis do... Só que não tem, na minha opinião, não tem como fazer essa legislação do conselho acontecer se a gente não mudar isso aqui. Aí eu quero a opinião de vocês também com questão disso. Eu acredito que principalmente na escola, né? Do Estado, também o Estado tem. O Estado nós temos a obrigatoriedade do currículo. Né? Então, com certeza, se a escola não estiver trabalhando, pode oficiar a escola, né? As escolas do Estado, porque é obrigatório. Então, mas eu me lembro que em uma das reuniões, não me lembro qual específica, a representante da educação falou que tinha no município. Foi. Na primeira reunião que tinha, mas só que tem no papel, não existe na prática. Essa é a grande dificuldade. Como é que a gente tira isso do papel? Primeiro verifica, né? Porque a gente depende de alguém da educação para saber como é que está posto, como é que está colocado, como é que foi que a educação pensou, elaborou. Ainda foi até questionado sobre a história, que ela falou que tinha escola da história da África, sempre, não foi? Sim. Então, como que é elaborado isso? Porque não são em todas as escolas que isso acontece, e se acontece, é de forma pontual, isso falando enquanto sociedade civil, né? Que como eu me coloco, até porque eu faço parte do conselho através da sociedade civil, falando como sociedade civil, se tem alguma discussão, é em 20 de novembro. Pronto. Só, o que a lei dele, que a lei determina. É o que a lei determina na cidade. Acabou, não tem mais nada. Agora, E até o conteúdo do 20 de novembro, acho que a gente poderia ser questionado, né? Tá, ainda se fosse uma discussão ampliada, né? Um mês de atividades, ok, mas do jeito que está,
Porque é isso mesmo, porque o currículo da escola estadual, inclusive, é bem anterior à questão do sexto ano, que nós trabalhamos tanto no sexto quanto no primeiro ano do ensino médio, no terceiro tem também. Então, nós trabalhamos a história da África, logo que a gente trabalha o Egito. Logo que nós trabalhamos o Egito, já entra, na verdade, anterior ao Egito, já entra a história da África agora, até Isso. porque a questão da gente, nós sabemos dos faraós negros, tal. Então, o aluno precisa saber a história da civilização Kut, etc. Exato. Então, o que a gente pode fazer é perguntar, o que eu acredito que eles devem ter dito é justamente isso. Nós trabalhamos. Aí, em novembro, vem todo aquele papo, né? Vamos fazer um projeto, mas o aluno não aprendeu ali profundamente, né, o assunto, né? Mas se você vê a lei ela fala que tem que ser inserido No no contexto, currículo na oficial grade. da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Uhum. Então, assim, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a gente tem que começar a mudar isso daqui, ó, dentro da lei federal. De que seja inserido, né? Ó, lei municipal. A gente, como eu falei, vou tornar a repetir, aqui só existe consciência negra. Mais uma, né? Então, se a gente não mudar isso aqui, não pedir para modificar essa parte da lei municipal para que seja feito essa parte, né? a gente não vai conseguir. Eu acredito, estou errada? Concordo com você. Uhum. Certíssimo. Tá. Agora, então, a gente... Temos que solicitar. Thalita, como que funciona aqui para a gente fazer uma alteração de lei municipal embasada na lei federal? Ou inclusão, né? Também. É uma inclusão. Está excelente o que está lá, o problema é que não está. A 10639, né? Essa lei aqui, ó, por exemplo, para que a gente possa incluir ela no município. Como eu informei para vocês, quando vocês vão fazer uma minuta de lei, assim como eu aprendi também, vocês têm que ler a lei federal sobre o assunto, a lei estadual, pegar exemplos de 3 ou 4 municípios que está funcionando, analisar, e vocês não podem sair do padrão federal nem estadual. Então, vocês fazem o quê? Igual eu falei, pega e compara. O que está igual? Risca, grifa, Tá. e adapta à realidade de vocês. Qual município está funcionando? Foi dado até exemplo. Vocês falaram o quê? Cubatão, Curitiba. Trouxemos, acho que foi Campinas aqui, e esses Campinas, São Paulo e Guarulhos. São Paulo e Guarulhos. Aí vocês vão olhar esses que estão fizeram. funcionando, porque eles devem trazer para a realidade de vocês. Tá. Só que tem alguns pontos que não se muda, que a gente não pode passar por cima da lei estadual nem da lei federal. Então, tem alguns pontos que não se muda, né? Aí vocês têm que olhar. Ler a lei federal, ler a lei estadual, ler a municipal, ver municípios que está funcionando corretamente, que vocês acham que está adequado, entendeu? E adapta à realidade de vocês. É porque a 10639 já é estadual, já é federal, né? Então, por isso que vocês recebem todas. Vocês Sim, recebem tanto sim. lei, decreto, Sim. aí vocês recebem a estadual, A municipal. que você tem de municipal. Vocês podem pegar essas leis aqui, como vocês querem mudar o quê? A minuta de lei da criação do conselho. Então, vocês têm que ir lá sobre a criação do conselho na lei federal, criação do conselho na lei estadual, e pegar os municípios que estão funcionando, porque vocês possam trazer a realidade de vocês, tá? E não Então, seja... foi difícil para mim procurar a criação dos conselhos, porque quando você vê na estadual, ok, mas quando você vê nos municípios, qual é a lei específica da criação do conselho, nossa senhora. Que nem aqui a primeira, ó, lei estadual, lei 5.466, de 86, atualizada até a lei 10.237, de 99, dispõe sobre o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Está falando do conselho. Isso. A lei estadual aqui, ó, cria o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Aí vocês têm que ler sobre esse daqui, da criação. Vocês leem esse sobre o que dispõe sobre o conselho, tá? Que provavelmente foi algumas modificações.
Aí tem a lei federal aqui, ó. Incluir currículo oficial de ensino. Aqui, ó. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Regulamento do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Da federal não tem falando sobre a criação do conselho aqui. Mas vocês têm que dar uma lida para quê? Para ver se dentro da questão do Estado eles pegaram algumas questões daqui, destas leis Isso federais. ali, pegou Então, algumas coisas. aí vocês fazem esta comparação. Pegou. Porque uma lei ela só é embarreirada se ela estiver passando por cima de algo contrário Então, das majoritárias. A minha dúvida aqui é a questão do quê? Dentro das leis municipais relacionadas ao conselho, nós só temos consciência negra. E a questão do conselho. Teria como a gente colocar na lei municipal, né, alguma coisa dentro da lei do conselho, algo sobre isso daqui? A 10.6. A 10. A 10.639. Cadê ela? Tá aqui, olha a última aqui. Que altera a lei, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino, obrigatoriedade temática e história da cultura afro-brasileira. Isso daqui já tinha que ser cumprido, né? Se ele está falando. Se ele está dentro, né? Porque na lei do município nós não temos. Aí vocês leram essa lei? Ele está especificando a rede de ensino em geral? Em geral. Geral. Em geral. Não é só Particular, a educação estadual. tipo, Não. fundamental, Não. média. É do ensino fundamental ao ensino Não, superior. ensino superior. Então, aí vocês podem se embasar nessa lei aqui para colocar na minuta. Embora no É ensino isso que eu superior queria acho que é saber. facultativo, se eu não me engano, porque depende Depende do do curso, tem algumas coisas. da graduação, No ensino, do ensino fundamental até O o médio é ensino obrigatório. médio é obrigatório. Eu achei que já era normal em todos, olha. Tem já estava rolando. Então, porque de repente dentro do município além de disso, Mongaguá a vocês gente querem- tem mais força por questão da trazer isso para cá. Além disso, vocês querem também mudar o nome do conselho, aí vocês têm que ver se tem algum Vai falar município sobre que isso. mudou o nome do conselho, ou se é Tem. o mesmo, Tem. A gente vai chegar Tá nisso. falando. tá bom? Aqui, ó, nesse decreto, né? Porque eu vi que vocês têm, a luta de vocês tem vários segmentos, que nem aqui, ó, da lei federal. Está falando sobre a questão de ensino, de ter a cultura afro-brasileira, né, a história nas escolas. Tem aqui também falando, Estatuto da Igualdade Racial, Regulamento do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Então, são vários segmentos que vocês têm, né? Sim. Dá para fazer uma minuta bem bacana. Isso. E, assim, e trabalhar em cima das leis, para que a gente possa também... Vocês não quando- podem ferir nenhuma dessas que estão acima. E assim, Mas vocês podem ver os municípios que estão funcionando e adequar. E quando a gente for enviar os ofícios oficiais, a gente tem base na lei. Ia para a Câmara Municipal. Entende? Envia? Então, você envia a minuta para o jurídico. O jurídico, primeira minuta, tá? Tá? E no Tem que caso, ser- teria algum advogado da depois ser prefeitura que votado poderia pela Câmara. auxiliar a gente com essa luta, sabe? Porque eles mudam a gente... Bruno, mesmo tem algum faz. advogado específico da prefeitura que auxilia ou... Hã? Só encaminhar. Tá. Faz a minuta e encaminha para o jurídico. Aí a gente monta a pastinha, tudo bonitinho. Tá. Com a lei antiga, com a minuta direitinho, aonde vocês se basearam, quais municípios vocês se basearam, o que vocês se basearam. O jurídico analisa, tá tudo certinho da lei? Aí vai para a votação da Câmara. Da Câmara. Tá. Eu acredito É o baseado em caminho. estudo e é um pouquinho cansativo, mas vale a pena. Porque querendo ou não, se modificar a lei municipal, depois para fazer uma outra, entrar com Eu outra. acredito que vai E até as ficar cobranças depois, né? até por conta da mudança do nome do conselho. Então, ver quais A gente conselhos vai já falar são sobre isso deliberativos dos daqui a pouco. municípios. Depois vocês possam mudar isso também, tá bom? Isso. Obrigada. Jo. Então, é isso. Mas aqui fica aprovado, então, né? Que tem O que a gente tem que fazer, o que nós precisamos fazer é parar um tempinho e estudar esse Fica olhando isso aqui, que Vai. eu imprimi, mas eu saí Eu correndo também pro não trabalho li, e você me esqueci. mandou, eu não li. Eu li, mas é que eu quero mostrar. Enquanto Alguma coisa isso, pra que você. ela lê ali, eu vou falando, a gente vai falando aqui sobre isso. É importante um dia a gente fazer, nos reunimos para falar sobre as leis, entender as leis dos decretos, das leis estaduais, das leis municipais, das leis federais, para a gente montar junto essa minuta. O que vocês acham? Eu acho legal.
né? Muito A gente bom. pode até, de repente, trazer impresso. E a gente vai lendo e vai vendo, isso dá, isso não dá, isso cabe, isso não cabe. Isso mesmo, vai fazer colocando um adendo em alguma delas. Dá sim. Isso, vai colocando adendo e de repente a gente faz uma minuta legal e envia. Aí é legal a gente também até fazer, deixar pronto e já enviar, porque o regimento interno também está para ser aprovado lá, na questão do conselho. Saindo daqui, a gente já marca um dia. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar Não, a gente já deixa marcado hoje. para a gente Aí, proteger, né? Para não protelar. E já vai discutir sobre. Aí já É leio, muito depois nós já importante. lemos, a gente busca outras, Isso, né, é muito outros importante. parâmetros. A gente quer que algo vá para frente, a gente trabalhar em cima do que vai trazer para a gente uma segurança que a gente possa trabalhar. Sim. Tá? Agora, a questão, quanto à legislação, está tudo certo? Tudo certo aí? Ah, não, ela não está conectando o áudio, a Rosa está fora. Tem a Rosângela. Nós precisamos saber para depois ver o horário. Então, aqui nós... 15h44. Não, para ver depois ela se aprova, né? A questão do horário. Eu vou voltar. Agora já tem quórum. Eu vou voltar lá já. Então, aqui a questão da mudança de nome do conselho, né? Para mudar, para tirar da função consultiva, mudar para deliberativo, porque nós falamos em fazer isso após um ano, só que se a gente começar agora, o ano que vem que a gente vai ter êxito, então a gente tem que começar a mexer nisso. Já. Agora, porque se a gente começar em fevereiro, a gente só vai ter esse no outro ano. Aí, qual que é a pegada maior, né, de tudo? Vai mudar a diretoria. Vai precisar haver uma nova eleição de presidente, vice-presidente, secretário, fazer a chamada das instituições, a mesma coisa, né? Fazer essa nova eleição. E eu, particularmente, vejo que se a gente começar o ano que vem, a gente vai demorar muito. Sendo que, para a gente, é muito importante que mude o nome do conselho para Conselho da Igualdade Racial. Igualdade racial. Porque nós temos os indígenas que querem estar, querem participar, né? Nós temos toda essa comunidade, não só a comunidade negra, mas toda a comunidade dos ciganos, dos indígenas. É uma pauta grande que a gente pode trabalhar também, além do Conselho para Safra Deliberativo. Então, é o quê? Vamos arrecadar fundo, vamos pegar as coisas para a gente poder fazer os nossos eventos. Não fica mais só na consulta. Não é isso? Então, a gente vai poder caminhar essas coisas. Além do que fica mais simples até para a comunidade, né? Porque você já gravava já o nome de você? Eu não gravei. Ele passa a ser CMPDCM. Né? Então, assim, é Conselho importante. Municipal da Igualdade Racial. Conselho Municipal da Igualdade Racial. Fica legal. De promoção, né? Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, a gente vai ter e no texto, teve um que eu não mandei. Fazendo a pesquisa sobre os outros municípios, eu achei muito legal, porque eles têm colocado no corpo da criação do CONPIR, eles falam diretamente sobre a comunidade negra, sobre os indígenas e sobre os ciganos. Eu acho que é o de Guarulhos. Eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou enxergando direito, mas ele fala especificamente, né? E a mudança de nome não é uma simples mudança de sigla, é para a gente poder abarcar todas as etnias, né, que fazem parte, que nós temos aqui no município, contemplar todo mundo, é uma contemplação, porque se fica só a comunidade negra, né? Aí, como a gente tem indígena e cigano no município, eles ficam de fora? Não pode, né? Então, acho que, inclusive, de fato... tem muita demanda indígena, né? Sim. Gostaria muito de ver um indígena ou uma indígena no Câmara Jovem, não vi nenhum. Fiz um trabalho com eles essa semana, falei com eles sobre, né, essa participação, essa representatividade. Gostaria muito. Então, vai ser muito importante essa fala aqui no Conselho para estar. E é isso. Então, nós conseguimos reunir aqui 2, né? 2.
dois Dois não, na conselhos. realidade são 3, é que eu não consegui enviar o terceiro. Eu só imprimi, mas na hora de correr, sair de Praia Grande, eu, no fim, acabei esquecendo de pegar o impresso. Aí eu ia ter pelo menos o impresso, aí eu nem Mas- trouxe e nem Mas impresso. Mas, enfim, qual que é a solução aqui? Nós já temos 2. Então, de repente, encaminhar no grupo esses 2, para todo mundo ler. Tá. E pegar um terceiro, colocar lá no grupo, todo mundo lê, faz. Aí, nesse encontro que nós vamos ter com a questão da legislação, a gente já vai falar sobre isso também. Pontuar sobre. todo mundo precisa fazer lição de casa. Não, que eu é- leio, sim, eu leio. E, olha, um tem 3 páginas e o outro tem 5. Então, é pequenininho. É só o entendimento mesmo de como é que o conselho pode ter uma abrangência e uma força incrível se a gente conseguir, de fato, estabelecer as diretrizes de como a gente quer que isso funcione dentro do nosso município. Porque o de São Paulo, ele tipo, parece um documento perfeito para esse fim, para esse conceito, que você lê e você presta atenção, que eles até colocam assim, consegue fazer uma abrangência tanto nas questões que dizem respeito à saúde, educação, assistência, né? Então, ele dá a condição para que o conselho faça, porque é deliberativo, né? Tem as suas ações, aqui é diretoria, né? Cobrando cada diretoria, perguntando, consultando o tempo todo para ver se está acontecendo, se não está, e fazendo, e o mais importante, a questão da fiscalização, que eu acho que é aí que a gente vai. Aí as Aí coisas podem trabalho. acontecer de fato, né? Ó, gente, a Rosa está falando aqui, boa tarde. Tem o Dr. Max, temos que alterar as leis no regimento. Pelo meu conhecimento, temos que completar o pleito para poder fazer uma nova chamada para o conselho, até porque precisamos completar projetos neste pleito. Ô, Thalita, pode auxiliar a gente aqui? A Mãe Rosa está falando aqui com a questão de mudar o conselho para deliberativo e mudar para conselho da igualdade racial. Então, o que ela falou ali? Pelo meu conhecimento, temos que completar o pleito para poder fazer uma nova chamada para o conselho, até porque precisamos completar projetos neste pleito. Precisa ter projeto? Então, a minuta de lei ela pode ser apresentada por qualquer pessoa ou cidadão. A questão que foi falada aquela vez que eu também não sabia e aprendi é: se lançar uma nova minuta de lei, tem que ter novamente uma eleição. Aí vai ser igual à primeira. Como é que foi a primeira? Vocês vieram, trouxeram a documentação necessária, né? Depois que foi montado o edital de chamamento, vai ter um novo edital de chamamento, trazer as documentações que o edital pedir, fazer o cadastro, depois de fazer o cadastro, fazer as eleições. É o mesmo procedimento, novamente, não que se estivesse ativando o conselho. E não impede em nada da gente fazer isso amanhã, vamos supor. Não. Não tem problema, não, a gente não precisa esperar Porque, assim, ó, o pleito que ela está falando é quando você vai fazer o pleito eleitoral, né? Uhum. Esse pleito só vai ocorrer depois da minuta. Quando mudar a lei, aí tem que fazer um novo pleito, que foi o que o Bruno explicou. Ah, é verdade. Bruno explicou, né? Tá. Foi isso que ele explicou. Se vocês modificarem a lei for aprovada, tem que fazer um novo edital de chamamento, as pessoas têm que se cadastrar novamente para fazer todo aquele procedimento do edital, de deferimento em deferimento, fazer uma nova eleição. Da nova eleição, quando tiver o pleito tudo bonitinho feito, aí ter a posse, na posse, ver quem que vai ser a presidência do conselho, o que não vai, tudo de novo. É tudo de novo. Esse pleito é após a mudança da lei. Enquanto a lei permanece a mesma, não tem mudança de pleito. Tá. Só tem substituição. Se o conselheiro for de poder público, vocês pedem a substituição se ele não está frequente. Entendi.
Tá, eu acredito que essa é uma decisão a ser tomada com a maioria dos membros do conselho presente, Essa é a parte difícil. com a questão dessa mudança. Isso não impede Mas impede que nós já trabalhar na façamos minuta. todo Não, o isso a gente vai material, a fazer e depois vai minuta, apresentar para vai mandar para o jurídico e falar, tá ok. Aí a gente Porque até imagina vocês ver como entrarem que... com um acordo de ver como que vai fazer, Dá isso tempo. leva tempo. porque Porque não é uma pessoa só fazendo, são várias pensando, pessoas. e vocês Porque, têm que estar assim, em um acordo. Ao meu ver, nós ficamos muito preso, né, eliminado com a questão das decisões, do que vai fazer, como vai fazer, com a questão de ser um conselho só E consultivo. vocês já estão quase dando um ano de conselho, né? A posse de vocês foi que mês mesmo? Fevereiro. Foi em fevereiro? Tem 6 meses ainda. E é o tempo de fazer isso aí. Mas é o A tempo que eleição foi em 2022, né? mas é o tempo que a gente vai ter aí, quando vai Pra bater um trabalhar. ano, a gente vai estar aprovando Dá essa pra alguém lei. tem que fazer. trabalharem legal e ver se está tudo assim nos trinques, não está faltando nada, essa minuta mesmo, está tudo conforme as leis. É isso aí. Tá bom? Então, nós vamos fazer. Uma dúvida, vou te alugar. Quando nós estivermos reunidos aqui para fazer essa minuta, você pode auxiliar, pode ir com a Auxilio. gente, vai falando assim, vamos desse jeito. Auxílio. Você me passa a base da lei federal e da estadual que vocês vão seguir, Tá, porque para eu auxiliar eu vou ter que ler novamente, tá. para saber do que eu estou tratando também. Aí E você essa- fala, ó, a gente vai seguir essa federal e essa daqui para a gente, essa estadual, e vai ver os municípios tais. E os 3 modelos de município. Isso. Que a gente já tem aqui. Manda para mim por WhatsApp, eu leio elas também, marco os pontos também e auxilio vocês na questão da mudança, tá bom? Tá bom, Thalita, obrigada, viu? Então é isso. Então a gente vai falar a lei que a gente vai trabalhar em cima da base da lei, passar para ela e a gente já sai daqui com um dia marcado para eu trabalhar em cima e já montar essa minuta. Tudo bem? Tá. Vocês já querem decidir a base da lei melhor a gente ler primeiro em casa, Tem que né? ler. Aí depois a gente vem e já Embora decide, não porque senão vai seja- entender muito a reunião. Embora não seja muita coisa, todo Mas mundo precisa tem que entender ler. sobre. Tá. Então, nós temos aqui essa... Que dia que a gente pode marcar para vir falar sobre? Vamos ver o A Rosa calendário. está perguntando, O quê? vai deliberar projetos. Este ano? Eu não sei se eu entendi bem essa colocação dela de projetos. Então, isso. Não dá para dividir. Para deliberar projeto esse ano, nós precisamos passar para deliberativo. Nós ainda somos consultivos, então nós podemos propor realização de projetos, tá? Eu acredito que nós precisamos sim dar andamento com questão até do caso da ETEC, ver o que vai, o que já está, o que começamos, né? Que são os ofícios para educação, os ofícios para o DAS também, trabalhar essa parte que foi colocado, trazer a parte da ETEC, se vai fazer eventos lá dentro, palestra, o que vai trazer, deliberar com a ETEC, mas questão de outros eventos, eu acredito que, por enquanto, precisamos mexer nessa lei, nessa minuta, para a gente poder trabalhar também em cima disso, minha opinião. Ter isso como prioridade. Ter isso como primeiro. prioridade. Poder ter um embasamento maior. O que vocês acham? Então, sim. Tá. E dar continuidade. Porque, assim, se for parar para analisar, a gente não está conseguindo dar conta das demandas. Nós precisamos ir na ETEC, a gente precisa ir na Diretoria de Educação, precisa finalizar o que estamos começando. A ETEC eu tenho Um uma... ponto importante agora. No regulamento interno, a gente tem alguma coisa que fala sobre prazo de resposta? Quando Teria a gente... aqui, né? Igual documento protocolado? Peraí, no regimento. Por quê? a gente vai ver já. A gente pode, se não tiver, conversar sobre a possibilidade
de alteração do nosso regimento, para quando a gente dá início a uma ação, que a gente tenha prazo de devolutiva para a gente. Vamos supor, olha, entregamos esse ofício para alguma diretoria. Vamos esperar quanto tempo para pegar uma resposta. Aí não veio a resposta. Aí a gente vai e reitera esse ofício. E, agora não, mas sendo deliberativo, propor alguma ação se não tivermos resposta sobre... Seria uma denúncia no Ministério Público, não é isso? O que couber. O que couber. Tá. Porque a minha preocupação é a gente não ter isso definido dentro do regimento e deixar, e o prazo vai se esticando, e, sabe? E a coisa vai indo, e a gente acaba perdendo a mão. Se a gente não tem essa questão de prazo bem definido, e eu tinha escrito tudo direitinho. Porque o órgão público é 10 dias, né? Como aqui é um órgão público, será que também não é? Espera aí que eu estou olhando o regimento aqui rapidinho. Informar a Secretaria Municipal sobre os trabalhos desenvolvidos na gestão do Conselho, na Pelo que eu estou vendo das sessões plenárias. Então, a minha sugestão Não tem, né? De incluir no regimento. Não tem. Porque o regimento interno ele pode ser... Coloca 10 dias. A tempo. Como ela falou. Isso sempre assim, né? Os órgãos, né? Eles 10 são dias, público, né? E geralmente eles respondem 10 dias, né? Bastante gente. Boa tarde a todos. Vanessa, como está o regimento? Já foi assinado pelo Dr. Max? Está tudo certo? Thalita, houve uma devolutiva sobre o regimento interno do Conselho? Vai ver isso agora, tá bom? Tá, vai estar cobrando aqui o gabinete para ver se tem alguma resposta. Bom, então aqui a gente coloca 10 dias, né? Da resposta dos ofícios, conforme decreto. Tá. Então a gente põe 10 dias aqui. Bom, então falando aqui sobre a questão das leis municipais, estaduais e decretos, ficamos assim, né? Vamos estudar aqui as leis municipais com questão do conselho, trabalhar essa nova minuta de lei para mudar, né? Tanto o nome do conselho, né? Para conselho de promoção da igualdade, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, tá? Trazer essa fala deliberativa para o conselho. O prazo para que façamos isso vai dar muito de encontro ao que já combinamos, que é 1 ano. Quando a gente trouxer todo esse material, essa lei aprovada, a gente vai acabar tendo 1 ano de conselho em fevereiro. Então, não estamos saindo do protocolo, apenas estamos trabalhando para que, após 1 ano, a gente trabalhe em cima dessa mudança que já está em ata, que foi acordada. Tá? Então, nós estamos fazendo nada de errado aqui com a questão da diretoria. Que dia que podemos vir aqui para pegar a instrução com a Thalita, para poder sentar? É um tempo para a gente estudar também, né? E vir aqui. Aqui nós temos o mês de julho, tá? Tá. Aqui nós temos o mês de julho. Então, hoje nós estamos no dia 17 de julho. Vocês querem fazer esse mês ainda ou a gente entrando em agosto aqui? A gente não pode fazer isso na próxima reunião ordinária? O problema é que, assim, nós já colocamos a reunião para as 15 horas e o conselho ele só fica aberto até as 17. Então, nós podemos chegar antes. Vamos supor aqui no dia... Que dia que foi? Foi dia... Para Patrícia não dá para chegar antes. 7/8. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte...
Nós podemos pegar aqui 10 dias de prazo para estudo. Então, aqui, até dia 27. No dia 28 é livre aqui. Sexta-feira, não é isso? Dia 28 é livre, Casa dos Conselhos. Tá, 28. A gente vem aqui no período da tarde. Uma reunião informal. Peraí. Espera só um pouquinho, deixa o pessoal. Eu preferi porque tem a questão da demanda do setor, né? Principalmente dia de sexta-feira. Terça, quinta e sexta-feira. São dias assim que já tentei um trabalho também. Segunda-feira. É melhor. Pode ser? É. Aqui também, né? Tá. Ah, 31? Todo mundo olhou para Segunda-feira, dia 31. todo mundo pensando. Esse Hum. faz um barulho, a gente é automático, né? Não queria olhar, eu tô até virado para cá, mas é automático. Tá. Às 15? Tá. Segunda-feira, dia 31, às 15 horas. Informalmente, só para vir falar sobre essa minuta, tá? E essa mudança. E eu vou chegar do jeito que eu cheguei hoje, tá? Não tem problema. O importante é vir. Deixa eu só falar uma coisinha da ITEC. Que aí o pessoal, na outra vez, olha só, a diretora, depois de toda a conversa, ela propôs uma parceria conosco, tá? E aí eu coloquei que aí nós levaremos, né, de que a Poliana, tá? Que é da Poliana. Puesp, que ela é... Mas a gente pode indicar também outra pessoa, não tem problema, tá? Isso não é, o problema não é nem tanto esse, mas ela de realmente fazer, sim, um trabalho lá de letramento racial na escola, tá? E até ela me levou no dia, no pátio, para ver os alunos, eu falei assim, nossa, que absurdo, a escola tem uma grande quantidade de crianças negras. Muitos, né? E, inclusive, eles me vieram até mim, olha que engraçado, né? O pessoal do Grêmio também se colocaram para estar juntos, né? Eu expliquei para esses alunos que estavam lá, tinha alunos meus, né? Que foram alunos meus, eles falaram, nossa, professora, já me filho já falaram, e aí os alunos já vieram, e nós falamos, não, sim, é importante, eles falaram, a gente já fez o trabalho com ela na escola, enfim. E aí ficou acertado que dia 25 retorna às aulas, e ela vai colocar na pauta de discussão, porque é algo que tem que realmente ser colocado, porque é um projeto, né, da escola, e aí ela vai colocar na pauta e vai ter esse letramento. Aí eu disse para ela assim, olha, esse letramento ele fica condicionado até nós não tomarmos uma outra atitude, né, com relação a tudo que aconteceu. E aí ela falou, não, tá. Antes ela pravejou, ela falou, né, mas sim. Mas aí eu falei para ela que não era a nossa intenção naquele momento, pelo menos esse momento, ela estava muito nisso, mas depois ela abriu para que a escola possa estar, né, abrindo para fazer esse trabalho. Então, o caso seria implantar esse letramento racial. Então, teria que criar uma oficina, um projeto de oficina dentro da ITEC. E como seria isso? Workshop? Não, assim, como, por exemplo, se for a Poliana, como também se for a Patrícia, enfim, já tem todo um trabalho já montado, já tem. Então, assim, o que eu estava colocando com ela, a única coisa é ver os horários, né? Que já foi comentado com ela também, os horários que fica melhor, porque é para atingir as crianças, os jovens, né? Da manhã, tarde e noite. Né, que ela, princípio, tinha falado só manhã à tarde, mas eu disse para ela, não, a noite também é importante, né? E aí ela falou que não, tudo bem, né? Porque é algo que é interessante até para a escola. Qual que é a duração? A minha contribuição com essa questão é a seguinte, que a gente não precisa ficar preso a uma pessoa, mesmo porque o que a gente está buscando é a gente ter várias pessoas podendo discutir sobre um assunto e tal. A minha sugestão é que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Tá, ok. Né? É uma sugestão. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque o Estado, ele é mais... você, como professora do Estado, você sabe, já está mais redondinha essa questão dentro do ensino no Estado, na rede estadual. Tanto é que
2 ou 3 semanas, eu venho fazendo, não letramento racial, eu estou fazendo palestras dentro da Fundação CAD. Já fui em Peruíbe, já fui em Mongaguá. Tá bom. Estou passando amanhã, Tchau. Tchau, Ti. amanhã tenho Mongaguá, amanhã é 18, né? 18 e 25, aqui na Fundação Casa de Mongaguá, e 2 dias eu fui na Fundação Casa de Peruíbe, e 2 dias da última semana do mês de julho, falando do mês de julho. Júlio das Porque, Mulheres. como eu A gente sugeri vai entrar lá nessa atrás, pauta ainda da aqui gente hoje. fazer um calendário cultural que tem de importância, de movimentação, o mês de maio, que é o 13 de maio, aí tem o mês de julho, e tem outras datas comemorativas e reflexivas, né, que tem essa diferença de comemorar ou não, ainda a gente tem essa será que questão, parabeniza né? ou não, né, sobre isso? Então, tem várias datas que a gente pode trabalhar dentro de um calendário que seja estabelecido no município. Aí eu não sei como é que funcionaria isso, tá? Mas que tivesse um calendário dentro do município, porque Sim, aí está seguindo a orientação da lei federal. Isso. Porque isso também entra... No caso, seria um calendário na questão da comunidade negra, né? Isso. E assim, o importante que ela pediu, e aí a gente até enquanto escola sabe que realmente que a escola ela tem toda a demanda dela, né? O que ela pediu é que as pessoas que vão digam os dias que podem ir, por exemplo, ou se todos possam ir, né? No caso, se nós vamos fazer assim, todos, ou vai um e faz uma palestra num determinado horário, a outra não pode ir naquele dia, vai outra e faz a palestra, porque, na verdade, qual é a preocupação, né? É dar a base mesmo, né? Falar um pouco da lei, né? Da importância da... É importante, desculpa, você não tinha terminado de falar, eu... Não, pode. Não pode. Desculpa. Né? Então, assim, ela só pediu, assim, as datas para eles poderem colocar dentro do calendário deles, né? Sim, que aí a gente já disse para ela que tem que ser urgente mesmo, né? E eu deixei claro que realmente não aconteceu dentro da escola, mas a gente, como escola, acaba trazendo para a gente a responsabilidade do trabalho com o aluno, né? Que fica muito chato tudo, né, da forma que aconteceu realmente, até porque a gente, como professor da rede, né, fica, né, inclusive coloquei para ela que a gente entende que a maioria dos professores não sabe trabalhar o tema, não sabe mesmo, não sabe, até professores negros então, mesmo. Até né? essa sugestão para os professores estarem juntos, inclusive. Para mudança na lei do município, Importante. Essa capacitação para os professores. Isso, capacitação excelente. Da rede municipal. Todas as outras disciplinas, no segundo e terceiro ano, é específico para o curso. Então, é muito corrido. Né? Eles não têm tempo de ficar aplicando certas coisas. Então, a Michelle ela vai ter que tirar uma disciplina para encaixar. Isso. Uau! Isso você dá aula lá? Não, eu estudo. Hã? Eu estudo lá. Ah, tu estuda. Ela estuda lá. Tá Colaboradora Eu tenho outra pessoa que também estava lá. Não, mas é bom. É sempre bom, né? Mas então, é legal isso. Legal, entendeu? tirar uma disciplina. Ela vai ter que abrir mão de um horário de um professor. Por isso Tem ela o quadro, já todo arrumadinho, para botar. Isso podia vir E para o tem ano que como fazer vem. diminuição? Tipo assim, uma carga horária, vamos supor. Vou dar um exemplo drástico para o Por oral. Então, ninguém tirando que português não seja importante, é muito importante. Mas vamos supor que tem 10 aulas de português na semana, que são 5 dias. Não tem como diminuir 2 aulas? Não pode. Contando os cursos específicos, administração, turismo,
Edificações. Então, nós temos a grade de aula é assim. Segunda, eu tenho 2 aulas específicas, 2 horas e meia cada uma. Terça, eu tenho 2 aulas específicas. Então, eu só tenho aula com um professor na segunda-feira. Depois eu só vou ter na próxima segunda. Então, o conteúdo de 2 horas e meia para este curso Esse tema. vai faltar. Tá sempre. É Hum. isso que eu estou contando. Mas Então, quando assim, ela fala de manhã e tarde, Tranquilo. médio, está dentro das bases. Português, matemática. sim. E dá para repor. Mas eu gostei da ideia que você falou de tirar um curso e colocar outro. De repente. Não é se tirar uma existe disciplina. isso, não pode. Mas peraí, a gente tem uma lei aqui, Não, que tem que se fazer Ó, valer. Mas você não porque eu pode tirar consigo, não. e É que colocar assim, Não é ensino médio. não é ensino médio, esse é Não ensino é profissionalizante. É diferente. mas no ensino médio pode. No ensino médio Você pode, pode, acho que acrescentar. inclusive, todas as disciplinas poderiam trabalhar esse tema. Pode, é Em obrigatório. qualquer disciplina. A gente pode, no caso, sugerir que essa capacitação dos professores, para que os próprios Isso. professores incluam, apesar de que eu não sei como é que funciona, se tem uma grade, Eles têm aula de filosofia, eles têm aula de sociologia. o tema que vai ser abordado. Eu não sei como que é isso, como funciona isso no município. Se é um município que direciona os temas a serem discutidos em sala de aula. Tá. Mas o ideal, né? O ideal seria que cada matéria trabalhasse. É acrescentar, como teve uma época que, por exemplo, teve um boom, saúde da mulher, para as meninas. Foi acrescentado dentro da aula de ciências. Gente, Pegar uma aula que É que o problema, não, o problema todo a gente no Estado já tem, que nós usamos a apostila. Eu trabalho a apostila, a questão do negro aqui em História, Sociologia trabalha a questão sociológica, Filosofia, Português trabalha esse tema dentro da literatura, já tem. O que eu acredito, o que eu estou dizendo é o seguinte, ainda os professores têm dificuldade. Então, tem que trabalhar a capacitação dos professores para que eles façam para que eles uma possam grade. fazer, Vamos por que esse eles possam ano, trabalhar. nós trabalharíamos a capacitação desses professores para que eles façam uma grade o ano que vem. É isso? É do Estado. Não é do Estado? Não. Municipal? Potência sempre teve, porque a minha fazia ensino fundamental, sempre Jurava tinha. que E não era um dia, não. Era a semana inteira. Tanto mulher, raça, Tá, projeto. eles fazem, Mas eles são têm projetos. mas acontece sempre. Não, não tem no currículo. Que o Mas currículo é assim, precisa ó, o ter no professor, currículo. ele é... Agora, grade. eles têm que mudar a grade escolar dentro das disciplinas que o professor tem que apresentar dentro da Secretaria da Educação, não sei. Não, mas Então, aí são eles. É O importante, assim, ó, aí o que é importante, nós vamos pedir. Propõe. Foi aprovado, Propõe. eles, não, a própria Secretaria da Educação, eles já encaminham isso dentro dos horários. Isso. Entendeu? Não somos nós, não somos nós. Fazer isso, especifica em milímetros, detalha Assim. muito, para não ficar nenhuma vírgula fora Porque do não é só lugar. essa lei, né? Para isso São não outras dá para leis. você tem que Não dá. refazer, porque vai passando o tempo. Então, porque o importante dessa questão dessa lei não é só estabelecer a questão da discussão racial. É a gente ter, por exemplo, dentro das escolas, autores negros, professores negros, né? Fazer a discussão sobre a história, mas com a ótica voltada para essa abrangência, dentro da grade de português, por exemplo. Vamos ler quantos livros por ano? 3. Quais desses autores que eu vou ler no ano, qual dele é negro? Tem alguma mulher falando? É essa questão, né? Porque não basta somente a gente criar, porque senão parece que a gente está tratando só de uma questão cultural. Cultural, e não. Não é na cultural verdade, só. Não é só cultural. A gente precisa tentar, pelo menos,
que o município tenha na sua grade curricular autores negros, falando de Isso. toda... Bom, Na verdade, essa introduzir a lei. inclusão, né? Introduzir a lei. E toda a história real, né, da Quem colonização realmente- desse país, como foi formado, quem realmente, de onde vieram os negros, Isso. quais são as regiões da África, porque o aluno ele chega muitas vezes no ensino médio e as pessoas acham que a África é um país, Então, não sabe assim, que é o só- continente extenso, então é isso, tem que ter só aula, assim, né? ó, vamos ter aula, só assim, para a gente resumir, que já é 4h20, Ah. às 17 a gente tem que acabar a reunião no máximo. Aqui tem pernilongo. Então, com relação dessa parte da ETEC, só para a gente pontuar, a Michelle, a diretora da ETEC, está aberta para a questão dessa palestra, curso de letramento racial, tá? Agora, resta saber quem vai fazer isso e como. Ela não Caminho. pode participar, a Poliana, e trazer para a gente o que ela... Vim aqui na reunião? Acho que Porque seria o ideal. eu vou vir com ela, se no Convidar a dia... Poliana. Tá, a deputada Poliana, Próxima tá? reunião, Tá, dia 17, é isso? é dia Dia 7 7/8. da tarde, 15 horas. Eu já vou falar com ela para ela colocar no... Já pede para Tá. vir, para a gente falar. E a já diretora vai também, pra estou com o pauta. WhatsApp dela também. Aí a gente já pode, de repente, até... Ela pode entrar online, se ela não tiver disponibilidade de vir. Falo com ela. Pauta do dia 7 já entra, né? Ok. Então tá. E aí a gente já resolve E essa pauta da ETEC, tá? depois pode levar para outras escolas também. Dependendo do conteúdo, acho que é só falar com a coordenadora do pagode. Já falamos com ela. Tinha? Não, com as duas, né? E tinha também um outro coordenador, mas assim, a diretora, que a diretora era quem A encaminha. Michelle estava a Bia. Já tinha falado, e a última vez que me atendeu foi a diretora. E ela... Ok. Que o diretor, na verdade, Então, né, que... Trabalho de martelo. Então, Vocês coordenam, né? Então, a ETEC é isso, tá? Eles todos foram simpáticos. Finalizamos a ideia. ETEC aqui? Uhum. Ok. Eu quero falar sobre a alteração de conselheiro. Já era para eu ter feito esse papel, esse documento. Então, eu redigi hoje, a Thalita me ajudou. Resolução 1. Só eu pedi para os pernilongos dividir um pouquinho entre vocês, porque não dá aqui não, gente. Estou comendo café. Pô, vai para vocês também. Vamos lá? Resolução 1, de 17 de julho de 2023, dispõe sobre alteração de conselheiros. O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com a sigla CMPDCN, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal número 2407, de 27 de maio de 2010, informa que, artigo 1, fica alterada a composição do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com a exclusão e inclusão dos seguintes conselheiros. 1. Representando a sociedade civil, exclusão do conselheiro Júlio César Greto, e inclusão da conselheira Patrícia Gleice Alberto Soboiejo como titular. 2. Representando a sociedade civil, exclusão do conselheiro Paulo Henrique Domingos Ramos, devido quantitativo de faltas. Ok? Artigo 2. As alterações ficarão condicionadas à publicação da respectiva portaria executiva. Artigo 3. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mongaguá, 17 de julho de 2023. Tá, o Paulo sai que entra no lugar? Camargo, porque já tem mais de 3 faltas, né? Não tem entre suplente. Ele é suplente. Assim como eu era. Ah, entendi. Só fala. Tá. E como hoje nós tivemos a deliberação da mudança de data e horário, é uma segunda chamada para que as pessoas participem, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Não deu certo, não está dando certo, vai acontecer isso daqui. Porque a gente precisa trabalhar, né? Não adianta a gente vir para cá, não ter quórum para votação, que nem a mãe Rosa perguntou, essa reunião está tendo quórum pela sociedade civil e pelo governo? Então, a gente vai conversar, vai falar, vai conversar, vai falar. Entrou, saiu, aí entrou suplente, entrou titular, saiu, não ficou até o final da reunião, a gente não consegue ter uma comunicação, a gente quer trabalhar e não consegue. Então, é justamente para que a gente possa alinhar as datas e os horários corretos para a gente trabalhar, tá? É por isso que eu estou fazendo. Então, esse aqui, ó, eu vou tirar uma foto, vou colocar no grupo, tá? Vou assinar para que seja feita a substituição. E todo mundo concorda? Concorda?
Ele era suplente de quem? Ele Não. é Não, suplente. não, ele só era suplente na votação no geral. Tá, entendi. Ele é suplente. Tudo bem? E agora a gente já falta meia hora a gente trabalhar aqui essa parte da discussão sobre eventos em homenagem a Teresa de Benguela. O que nós podemos fazer este mês ainda? Uma palestra, alguma coisa que traz isso em algum espaço, traz essa fala. Sidneide, ela conversou com o pessoal da CAPESP, eles deixaram o espaço, tá, totalmente liberado. Que dia tá? que é a data comemorativa? 25 de julho. Então, nós temos aqui na terça-feira, aqui a data comemorativa. Tem que ser antes ou depois. Não, pode ser, é porque é 29 considerado Julho das Pretas, Juntas né? pretas, Então, mês de julho é de o mês inteiro. um mês inteiro de Sábado mesmo atividade. foi. Mas só que está muito em cima da hora, embora esteja a CAPESP à disposição, Aham. a minha sugestão foi de uma roda de conversa, que é uma coisa que não precisa ser quem tem o conteúdo para ir lá e falar sobre um pouquinho, mas não precisa de muita elaboração. Né? Troca de, A pessoa já tem um experiência, né? conteúdo e é uma troca de experiência contando a história da Teresa de Benguela e por que esse dia é esse dia, enfim. Não é uma coisa tão que precisa de tanta elaboração, igual o 20 de novembro, que tem uma outra... Não desmerecendo, não é isso. Eu estou só dizendo que uma coisa a gente pode fazer de maneira mais simples, mais enxugada, porque o 20 de novembro, até lá, a gente pode fazer uma coisa mais elaborada. Mais tempo. Com mais tempo. Então, aí a sugestão de data, dia 29 eu tenho um evento, eu não consigo estar. Mas dia 28, dia 30, semana Sábado inteira. anterior, qual que é? Então, a gente vai ter só o dia 29 mesmo. Que é dia 22. Dentro do mês de julho, Sábado fizemos assim. uma Mas pode conversa fazer dia maravilhosa. 29. Eu não vou poder estar, porque eu estou com um evento de inclusão social no Instituto, com a questão do autismo lá, com a tia Ju. A gente pode fazer. Bom, se você não se importar, né? O quê? A gente que Isso, puder, vocês fazem. coloca no grupo para todos Isso. irem, né? Não se esqueçam que no dia que vocês vão fazer a reunião aqui, vocês podem também pensar em montar o calendário. Mas se vocês Boa. trouxerem todas as datas que vocês têm de comemoração e de projetos, a gente Tá. também sai daqui. Vamos lá. Bora lá. Então, ficaria para dia 29/7. você conseguiu também? Dia 29 é 31, né? 29 seria a questão do evento da Teresa de Benguela na CAPESP. Também dá tempo, né? Também dá tempo, como é que falta, né? Aqui é dia 31, né? Aqui, dia 31. Que horas o evento da roda de conversa? Sempre à tarde, né, gente? Né? Sempre à tarde, né? É, porque dona às Coloca às 31, 15. às 15. 31 é que dia da semana? Não, 31 é a nossa reunião aqui, é 29, a roda de conversa. No sábado, você... Tá? No sábado é melhor, não é? É isso que eu coloquei. Tá. Tudo bem para todo Na mundo? CAPESP, então? É, Ótimo. É pertinho. pode ser? Onde é? Lá na Dom Pedro. É, a gente coloca, Acho né? A melhor gente não. coloca depois lá. Fazer um formezinho e colocar no grupo é. para todo mundo. E a gente passa também para o Guilherme. Também, Sábado às 15 horas. É. Eu não dou certeza, tá? Que de vez em quando a gente trabalha na semana, segunda, não sei como vai ser o programa. Mas tomara que não tenha nada para ir, né? É tão legal, é tão bom. Das 15 às 16h30 seria um horário tranquilo, que é depois do almoço, antes da janta. Uhum. Das 15 às 16. Pronto, só. Precisamos falar, né? E dia 31, nossa reunião aqui. Então, é isso. Acho que não temos mais o que falar. Eu queria dar uma sugestão da gente pegar todas as atas de reunião e verificar a questão da presença. A lista de presença de todas as reuniões. Mas não agora. Eu estou deixando como sugestão para a gente dar uma olhada. Tá. E só para eu entender, para depois não ter nenhum problema, o suplente
Só para eu entender, que eu também não sei como é que funciona Eu fiquei aqui. com o coração partido de ter Não, que fazer isso. é, mas, porque eu falo uma pessoa que queria tanto esse conselho. Então, aí Ele não foi na coisa. Ele não foi na pós. Ele Ah, foi na pós. Foi? Foi? Foi na pós? Não. Então tá, então não estava mesmo. Então não vai ter que ser. Vocês veem a correria, ele é o quê? Enfermeiro Ele é médico, enfermeiro. né? Ele faz plantão. Ah, então tá, então tá. Ele estava no dia da eleição. Ah, ele estava no dia da eleição. De repente ele não quer mesmo, isso, né? E também não dá, né? De repente, Eu acredito que ele esteja muito ocupado. Bom, é isso. é isso. Podemos finalizar? Pode encerrar? Pode. Então é isso. Finalizamos hoje.